Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje esse filme chegou como se fosse uma roupagem nova de Frankenstein e a noiva de Frankenstein. Mas ele é só isso? Afinal, pobres criaturas, vale o ingresso? Meus queridos, acontece o seguinte, a gente não conseguiu lançar o vídeo ontem, que era a data prevista, então algumas situações de data aí podem ficar meio confusas, tá? Mas ele foi gravado na segunda e ia sair ontem, por isso que a gente fala sobre lista de Oscar e tal, só pra ficar claro pra vocês, tá? Um abraço e espero que curtam o vídeo. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, aperta inscreva-se. E se você estiver no YouTube, toque o sininho para receber notificações de vídeos novos, digita teu joinha, é muito importante para nós. E comenta quais são as suas expectativas para esse filme, você assistiu, você não assistiu? Comenta com a gente adora quando vocês comentam conosco. Devo dizer que eu não sei muito bem o que falar sobre esse filme. Eu quero dizer uma coisa, de compará-lo, na verdade melhor, dizer que ele é um filme de Frankenstein, ou de noiva de Frankenstein, é uma redução. É ser muito simplório. É um reducionismo absurdo. Só quem viu consegue dimensionar o quanto isso é reduzir o tema do filme. É lógico que você pensar que talvez a primeira ideia da questão de você criar um ser, de usar a eletricidade para reanimá-lo, beleza, mas parou aí. Mas para aí bonito. Não querendo também desvalorizar Frankenstein ou Noiva de Frankenstein. Nada disso, tá, gente? O filme tem... Até porque é um filme... A história é do século XVIII, se eu não me engano. Então, não querendo reduzir. Só que esse é um filme que traz uma série de temas atuais, modernos, numa roupagem e num mundo que não existe, né? Porque é criado todo um ambiente, toda uma história e um mundo para que esse filme desse certo e acontecesse. Isso já acontece logo de cara com a ambientação do filme, né? Porque você tem ali a própria casa do cientista que vai fazer o Godwin. Né? Que o sobrenome é Godwin, mas fica chamando de God. É Godwin Baxter. Porque ele se sente Deus, ele realmente se sente Deus, de certa maneira, esse cientista, e tem toda a brincadeira, né, do homem achar que é Deus, ou o homem brincar de Deus, e quais são as consequências disso. Isso também, quer queira, quer não, remete lá à obra do Frankenstein, né? Mas a casa do cara em si é cheia de coisa doida. Então o filme já te prepara, o filme já te diz que esse é um filme que vai trabalhar com o surrealismo. A casa, o cenário em si, e aí ponto para a cenografia, para a direção de arte, ela te ambienta, já te apresenta o filme, apesar do preto e branco, porque o início do filme todo se passa em preto e branco, e o preto e branco tem um motivo, tem um sentido, mas mesmo em preto e branco você vai ver os detalhes e todo o surrealismo no qual a mansão foi construída e onde aqueles personagens habitam e existem ali. E a direção é muito segura do que ela quer, porque a direção vai evoluindo, vamos dizer assim, conforme a própria personagem vai evoluindo também. Então o início do filme começa com uns ângulos meio tortos, uns quadros meio desenquadrados. O olho de peixe ele até vai usando mais ao longo do filme, porque é uma ideia que é de uma sensação de que a gente está bisbilhotando algo que não fosse pra gente ver. Essa questão do olho de peixe eu não curti muito não. Mas o resto assim dos ângulos irem se centralizando mais ao longo do filme, né, que vai trabalhando a questão da personagem se centrando no mundo, né, a personagem se tornando o centro do seu próprio mundo, entendendo o que ela é e quem ela é no mundo, e por causa disso a imagem também fica mais centralizada. Outra coisa que vai estar ligado totalmente a isso é a questão da trilha sonora do filme. Assim. A trilha sonora do filme ela também vai o tempo todo acompanhando o desenvolvimento da personagem. Então, no início do filme você tem uns acordes que parece que são até meio desafinados, são uns sons estranhos, você não tem algo com uma melodia mais suave ou mais harmônico, tudo desencontrado, de certa maneira. Não é ruim, tá? Não estou dizendo que é ruim. É bom, mas ele é desencontrado, porque ele quer ser desencontrado, porque a personagem está desencontrada. E conforme a personagem vai crescendo, conforme a personagem vai evoluindo, essa trilha sonora também vai se tornando algo mais limpo, vamos dizer assim, algo mais harmonioso.
Esse vídeo é um vídeo sem spoiler, então a gente vai tentar se segurar, apesar do filme ter muita coisa para ser comentada. A gente pode depois fazer uma versão ou estender para uma parte. Mas conforme for, a gente avisa e começa o spoiler também. Porque o filme tem muita camada, tem muita coisa que acontece. Então a premissa de que uma jovem é reanimada e construída, né, de alguma forma por um cientista, por um médico, e ela vai descobrir esse mundo, descobrir o mundo ao seu redor, ele cria um ser completamente diferente, cativante, apaixonante, e esse ser, ao mesmo tempo que ele tem a pureza da infância, ela tem a selvageria do não socializado. Então ela é completamente gerida e impulsionada pelos seus desejos, pelas suas vontades, sem nenhum verniz social. Isso ela vai ganhando essas camadas ao longo da história. Mas ela, a princípio... Não, tô falando pra esperar por causa do barulho. Ah, tá. 1 hora depois... Eu já me perdi. Você tava falando que a personagem era muito simples, ela... então, ela é muito infantil. Ela não era civilizada. Ao mesmo tempo que ele é pura, infantil, ela traz também uma questão de selvageria mesmo, de ser selvagem, de ser livre, de uma liberdade total, de não ter amarras sociais, de compreender o que é moral, o que não é moral. Então ela é completamente amoral, ela é completamente livre de polimento social, o que traz para ela um toque muito interessante. Afinal de contas, é uma mulher plenamente adulta, mas que tem um comportamento não por uma doença exatamente, mas porque ela está descobrindo o mundo, e porque ela está se educando, sendo ainda socializada, o que torna tudo isso muito interessante. Eu achei esse ponto no início, eu entendo o porquê, mas eu acho que no início às vezes fica um pouco cansativo. Mas ele quer apresentar o personagem pra gente e deixar muito demarcado em que momento que ele tá. Outro ponto interessante que eu acho que é a divisão do filme. Ele tem vários arcos. Ele deixa isso muito claro ao longo das histórias. Cada arco vai ter uma temática, vai ter um tema, e todos eles no conjunto vão formar uma história só. Mas eles estão presentes, separados em cada arco, e isso é muito interessante. Geralmente eu não gosto de filme que faz isso, mas esse faz até bem. Né? Eu acho que um pouco dessa visão que ela vai começar a desenvolver do mundo tem da criação que ela recebeu, né, desse cientista que, por mais que de alguma maneira cerceasse a liberdade dela, foi um cara que, devido à sua fisionomia, né, porque é o William Dafoe, que o trailer mostra ele todo desfigurado, é um cara que nunca ligou muito também para que os outros pensavam dele, para que ele pudesse viver. E ele se entregou totalmente à ciência. O rosto dele é quase um puzzle, quase um quebra-cabeça. Parece mesmo as divisões, assim. É quase um quebra-cabeça. E ele acabou se apegando muito à ciência para poder explicar e viver num mundo que, se ele fosse buscar sentimentos, que ele fosse buscar emoções, talvez fosse muito mais duro para ele. Talvez eu sobrevivesse. E aí ele acaba, quer queira, quer não, transmitindo essa visão de mundo para a personagem da Emma Stone, que aí a gente já pode começar a falar aqui da atuação da Emma Stone. Assim, é uma forte candidata a ganhar o Oscar, né? Os premiados saíram hoje de manhã, então a gente está soltando esse vídeo no horário que a gente sempre solta, e hoje de manhã saíram os indicados ao Oscar, então a gente não sabe ainda, mas eu acho muito difícil ela não concorrer ao Oscar de melhor atriz, porque ela está muito bem no papel dela ali no filme. É uma entrega absurda. Eu acho que é o papel que eu acho que ela tá melhor de todos os que eu já assisti de filmes dela. E a entrega que ela tem é muito grande, porque é uma entrega não só emocional, mas também física, psicológica. Então é um peso muito grande, porque praticamente 90% das cenas estão centrados nela. Poucas cenas do filme não tem algum peso sobre ela em algum aspecto. Ou alguma coisa que ela está fazendo, uma coisa que ela está falando, uma coisa que ela disse. Então o peso do filme, o peso da personagem é muito grande, e ela está à altura. E ela está praticamente em cena no filme todo. Raras são as cenas em que ela não está aparecendo, né? E o personagem exige muito dela. Então você vê nitidamente que foi feito um trabalho ali de corpo, um estudo de comportamento, de fala, de postura, de andar.
toda uma construção e depois uma evolução. Porque ela não vai ficar, e às vezes um autor, por exemplo, pega um papel que precisa fazer isso, às vezes ele fica daquele mesmo jeito o tempo todo, porque é uma característica daquele personagem. Mas esse personagem tem algo diferente, que ele começa de uma forma e termina de outra forma. Então ela precisa construir o início, o meio e o fim desse personagem dentro dessa história, como ele vai se comportar em cada um desses momentos. É lógico que a divisão em arcos ajuda um pouco, porque aí nesse arco você tá em que momento? Você anda assim, você fala assim. No segundo arco, eu não sei se ele foi gravado assim. É isso que eu falar, mas na hora de gravar não dá pra gente saber se ele foi gravado desse jeito ou não. Talvez fosse assim ajudasse muito a atriz. Sim. Mas senão você tem um trabalho enorme de estudo e principalmente um trabalho de direção. E aí, eu não sei se teve algum diretor de ator, às vezes tem um diretor que fica mais perto dos atores e outro que fica mais no geral, mas se teve, é um trabalho muito legal. Até o quanto os olhos da personagem tá aberto muda durante o filme. O filme começa ela com os olhões arregalados, parece até o Sméagol do Senhor dos Anéis, com aquelas duas bilhas azul assim, porque ela tá sedenta, ela tá querendo saber tudo que tá acontecendo, ela tá querendo observar tudo. E conforme ela vai se desenvolvendo, o olho dela vai ficando menos aberto, como que se, assim, eu já consigo enxergar, eu já enxerguei o mundo, eu já consigo entender as coisas, eu não preciso apenas, eu não consigo entender só vendo, eu já consigo sentir também as coisas, já consigo interpretar as coisas. É uma atuação... Eu não sei se ela assim, tem filhos, mas você vê claramente que foi feito um estudo sobre o desenvolvimento de um ser humano e principalmente mesmo a forma que ele se comporta, que tem a ver às vezes até com as próprias sinapses cerebrais. Porque o bebê, ele se diverte mais, ele ri de bobagem, ri de qualquer coisa. E ela tem esse comportamento, depois ela vai sendo encaminhando pelo desejo, pela vontade, e depois ela vai amadurecendo. E você vê isso nitidamente no filme, apesar das 2h30. Que eu vou te falar, para você conseguir construir tudo isso aí também ponto para o roteiro, que a gente também não mencionou. Excelentes diálogos, excelente construção de personagem, excelente organização do assunto dentro do espaço-tempo, em que você tem um filme com começo, meio e fim, que nem sempre se consegue fazer. E assim, por mais que a Ana fale que achou que o início é meio arrastado, eu discordo, eu acho que não, acho que dentro daquilo que ela falou, de que era para pontuar bem uma questão da evolução da personagem, o roteiro não tem barriga. Assim, não tem coisa sobrando no filme, não tem coisa que você fala assim, pô, isso não precisava estar aqui. Entendeu? São 2h30 bem gastas, bem desenvolvidas, bem utilizadas, com todo um propósito, você não está perdendo ali assistindo nenhuma cena, nenhum momento. Uma coisa que de repente pode causar um pouco de desconforto foi algo que eu aceitei como proposta do filme, mas que eu assistindo não curti tanto de cara, eu demorei a aceitar um pouco, é justamente a questão do surrealismo quando vai para os cenários fora da casa. Né? Porque dentro da casa você já tem um surrealismo, mas é um surrealismo que ainda está calcado em imagens reais, em figuras reais. Ele é um pouco mais contido. E aí, quando vai para o mundo, ele se liberta. Os cenários são muito. E aí vira muito mais teatral. É quase o gabinete do Dr. Caligari. E assim, o Luca do canal... E nesse ponto o filme me lembra muito os filmes do passado. E você vê que ele bebe nessas fontes autorais do início do cinema, onde o cenário também é um personagem. Ele também soma na cena e todos os elementos cênicos são importantes. Então você vai ver vários pontos nos cenários, dos diferentes arcos, que são importantes para você compreender o momento psíquico, a situação e até mesmo tudo que está cercando aquele personagem. O Luca até chamou a atenção, né, que de repente essa maneira de ver justamente a gente tendo a visão de como ela está tendo a visão do mundo, o que pode ser uma realidade também, porque diminui esse surrealismo no cenário conforme ela vai crescendo, né? Depois que ela sai de uma determinada parte, quando o filme começa a se encaminhar para o terço final, esse surrealismo do cenário diminui também. Eu acho que pra mim continua tudo aquela cara com carão de cenarão. E assim, é pra ser mesmo, com cara de cenáriozão mesmo. Mas diminui. Se você parar para pensar, diminui. Por exemplo, os prédios... Dentro do quarto dela, pode ser, mas lá de fora não. Os prédios do terço final do filme, eles são muito menos caricatos do que um navio que aparece no filme. Pode ser.
E, de novo, quer queira que não, remete à própria questão do Dr. Caligari, né? Então, tem a sua razão de ser, mas foi algo que, no início do filme, não me pegou muito bem, não. O início do filme é estranho, porque a personagem é estranha, e aí junta com os sons estranhos, com a filmagem assim, aonde estranha. que ele quer chegar com isso? Aí você fica assim, fala, tá, tudo bem, já entendi, beleza. Mas você vai pra onde com isso? Vai ficar nisso aí? Você vai... E quando ele caminha, aí que ele te pega e te seduz e te mostra o quanto ele tá usando nesse filme. Porque assim, eu até comentei com podia ela cair num besterol. Sim, podia, sim. Mas assim, no nonsense besterol absurdo. Sem propósito. E ficar um sebo, um horror. E ele vai pra uma profundidade, porque ele vai, a partir dessa premissa, uma coisa que no começo não fica claro, que ele vai pro estudo do feminino. E aí ele vai se debruçar sobre os aspectos da feminilidade, sobre os aspectos sociais, psicológicos, psíquicos do feminino. Porque o que acontece? No início do filme eu falei pra Ana, não sei se eu vou aguentar 2 horas disso não. 2 horas e meia. Mas na hora eu falei só 2 horas. Uhum. Quando o filme acabou, eu assistiria mais um outro filme só sobre a nova fase da vida dela agora. Uhum. Eu fiquei curioso pra saber o que ela iria fazer, o que ela iria deixar de fazer. Né? Então eu acho que o filme é muito feliz nessa proposta. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. E uma coisa que eu quero dizer, enquanto você tá fechando a janela, porque começou a chover loucamente aqui, eu acho que um ponto que eu acho maravilhoso, que eu posso aplaudir, e que, apesar de não ser o lugar de fala, roteirista e diretor são homens. Mas eles conseguem, de uma forma muito sensível e de demonstração de estudo, de conhecimento do feminino, fazer um filme absolutamente feminista, apesar de homens. Então você vê que não é impossível que um homem compreenda, ou não é preciso ser mulher para compreender o universo feminino, como eles conseguiram compreender com esse filme. Eu tô tentando pegar aqui o nome do roteirista. Eu acabei de botar, tá aqui. Não, do roteirista. Botei. Porque o diretor é o Yorgos Lanthimos. Eu acabei de botar, eu falei pra você, tá só você clicar aqui que você vai aparecer. Tony Não tava assim. McNamara. Não Era tava só assim, você porque- clicar aqui, ó. tudo bem, mas não E ia tava aparecer, assim. entendeu? Tony, acabei de McNamara. escrever. McNamara. E assim, ele fez também. Não fez não. Só está relacionado. Queria ver o que ele tinha feito. Clica no nome dele. A Favorita, A Favorita, Ashley. A Favorita com o mesmo diretor. The Great, A Grande Virada, Cruella. Nossa, ele tá em Cruella. Eu nem gosto de Cruella. Mas aí a gente entra então para uma questão polêmica do filme, porque se você achou Barbie um absurdo, nesse daqui você vai querer dar tiro pro alto. Porque, como a Ana falou, é um estudo do feminino no mundo. Assim, É um estudo social. É. Apesar dele não falar de palavras como que eu acho que talvez algumas pessoas nem entendam. Como ele não fala de patriarcado, como ele não fala de feminismo, como ele não fala sobre problemas sociais com essas palavras, talvez algumas pessoas finjam que não estão percebendo, entendendo. Aí ou pode ser então que não seja. consigam entender que é sobre isso, mas vão sentir um incômodo. Assim, se a gente teve gente que ficou revoltado porque no filme da Barbie ela vai no ginecologista, nesse filme aqui, gente... E aí, se você quiser continuar o papo, a gente tem que fazer abrir um spoiler. Então... Spoiler! A partir daqui vai ter spoiler. Então se você não assistiu e não quer ter mais spoiler, volta depois e vem comentar com a gente. Como a Ana falou, né, você vai ter várias fases do desenvolvimento da personagem ali, porque foi colocado o cérebro do bebê dela na cabeça dela, como experimento. O cientista queria ver o que ia acontecer, então ele recebeu o corpo fresquinho dela e aí é colocado o cérebro do bebê dela no lugar do cérebro dela. Isso daqui também o filme não faz muita questão de esconder, ele fala logo no início, então também é um spoiler, mas não é tão grande assim. A gente também não Mas a vai... gente já avisou que tinha um spoiler. mas é porque a gente também não é algo que... E a partir daí, ela vai ser um bebê gigante, um bebê no corpo de um adulto, e não no sentido de que ela tem uma limitação, não, ela está aprendendo. Porque algumas pessoas podem ter uma capacidade mental igualada a um bebê, e que não podem conseguir evoluir daí. Ela não, ela é um bebê gigante, adulto, para lidar com o corpo, lidar com o mundo, lidar com tudo que está ao redor dela. E a partir daí,
ela vai então descobrir o próprio corpo, descobrir a alimentação, como andar, como falar, como se comunicar, o mundo que a cerca. O mundo que a cerca é muito engraçado, porque ele faz uns outros experimentos absurdos. Aí você vai ver um porco com cabeça de porco, corpo de galinha, um cachorro com cabeça de um ganso. Enfim, tem vários seres super divertidos, super engraçados, que por incrível que pareça não ficaram monstruosos, ficaram fofos, eu achei. Você achou monstruoso? Eu achei fofo. Eu teria em casa. Não sei se fofo é a melhor palavra, não. Eu teria em casa, enfim. Isso pode Nem esdrúxulo. Pode dizer alguma coisa sobre mim, mas... Pode, bastante. Eu teria em casa. E aí, juro pra você. E aí o filme, então, parte desse mundo. E aí, pra ajudá-lo nessa tarefa, afinal de contas, ele é professor de uma universidade de medicina, ele tem esse ser em casa que precisa de cuidado, tem as empregadas, mas ele encontra, então, um estudante de medicina para ajudá-lo nesse experimento. Não é nem pra cuidar do experimento, é só pra ficar fazendo relatório. Precisa de alguém pra ficar fazendo relatório. E aí o cara fica lá observando o que ela comeu, o que ela não comeu, o cabelo cresceu, não cresceu, ela aprendeu a falar quantas palavras por dia, ele fica ali anotando dados para exatamente depois fazer um estudo quantitativo da evolução e tal. Afinal de contas, ela inicialmente é um experimento dentro da cabeça desse cientista. Só que conforme as coisas vão crescendo, vão evoluindo, ela vai evoluindo também, como a Ana falou, ela descobre o próprio corpo e ela descobre o sexo. E aí, quando ela descobre o sexo, se torna um ponto de virada do filme, que é quando ela atinge, de certa maneira, quando ela atinge a fase da adolescência, né, uma fase assim do jovem adulto, em que ela começa a querer lutar por liberdade, ela começa a querer conhecer o mundo, ela começa a querer explorar o mundo, e aí ela resolve ir explorar o mundo com o Mark Ruffalo, que prometeu a ela liberdade, prometeu a ela explorar o mundo. E aí, a partir daí, ela vai ter uma série de experiências por toda a Europa. E o Mark vem na história vendendo a ideia de que ele é um libertino. E que ele tá ali para fazer tudo que tá errado, ele não mente, ele não dissimula, ele não é cínico. Ele é um libertário mesmo, e ele fica encantado por aquele ser, sem querer entendê-lo, sem compreendê-lo, ele só quer desfrutá-lo. Isso que eu ia falar, assim, ele não tá encantado, ele só quer transar. Não é um encanto também do tipo assim... Inicialmente ele ficou encantado no sentido assim, eu quero ter esse ter, quero possuir aquilo ali. Mas ele quer possuir no sentido... Sexual. Não é encanto, é o puro sexo. Ele achou ali o sexo fácil. E aí e esse engraçado é que... Não, como ele é um ser... No filme fica engraçado. No filme, a situação em si não é engraçada. O arco do Mark tem tons de comédia bem forte, é os que o pessoal mais ri. Inclusive, durante o filme, a gente... Apesar de uma cabine de imprensa, muita gente estava rindo. Eu ri várias vezes no filme, olha que eu sou difícil de rir, mas tem coisas que você não tinha como segurar, você acabava rindo realmente. E o arco do Mark, onde o Mark participa, é um dos mais engraçados. E o Mark então vende pra ela uma aventura, que é o que ele quer. E eu tenho o que ela quer também. Ele fala, vamos comigo que eu vou te levar para explorar o mundo, para explorar o seu corpo, para encontrar prazer. Eu tô aqui para ser o teu guia na liberdade. Eu vou te levar para conhecer isso. E ao mesmo tempo, o pai, né, o God, estava lá criando um casamento, porque na medida que ele percebeu que ela descobriu o sexo, ele de alguma forma quer ajudá-la nisso, e encontra no estudante um marido, e que ele topa também. Ele tá apaixonado pela Bella. E aí, mas o Mark entra nesse circuito e ela fala, não, eu quero conhecer o mundo. Porque ela até então, aquela casa ela satisfazia ela. Quando ela descobre o sexo, a casa não satisfaz mais, ela quer ver outros mundos, quer ver outras coisas. Ela tá curiosa e ao mesmo tempo o cientista, o Baxter, ele tem dificuldade de permitir que ela conheça, mas depois ele permite que ela vá com o Duncan. Duncan. Que é muito engraçado, porque ela sempre fala o nome todo dele. Isso é uma coisa também que, se você parar pra analisar, os outros personagens, por exemplo, o cientista ela chama por um apelido, o cara que estava acompanhando ela chama pelo nome, pelo primeiro nome, o Duncan ela chama pelo nome todo, que é uma maneira de diferenciar. Eu não tenho nenhum afeto por você, eu só estou aqui por causa de uma aventura. Porque ele se oferece para ser o guia de uma grande aventura para ela, e também um guia no questão do prazer, do conhecimento. Ele oferece a ela o conhecimento do corpo e prazeres ilimitados.
E quando essa situação se inverte, quando o Mark Ruffalo entende que na verdade ele é o objeto dela, né, que ele achava que ela era o objeto sexual dele. Eu acho engraçado que ele fala assim, não se apaixone por mim. Tá? Não se apaixone. Ela, ok, tudo bem. Não, só tô aqui. Ele fala, não, só tô aqui pelo, tipo, só tô pela aventura. Ela, eu também, aí, tá tranquilo. Ele achando que o tempo todo ela seria o objeto sexual dele, na verdade ele se torna o objeto de estudo dela. E aí, no começo, ele fica irritado pelo comportamento antissocial dela. Afinal de contas, ela não foi socializada. E ela está sendo exposta a situações que antes ela não tinha. Que é conviver em sociedade, comer no restaurante, frequentar uma dança. Saber o que falar, com quem falar. Saber como se comportar socialmente. Ela não teve isso. Afinal de contas, ela teve pouquíssimo. Inclusive, ela aprende muito rápido, como o próprio filme fala. Ela teve pouquíssimo tempo para isso. E é uma maneira também, essa falta de conhecimento dela, é uma maneira que o filme vai usar para debater justamente a necessidade de como são construídas essas amarras sociais, essas convenções sociais, ou essa polidez social, que quando você para analisar, realmente não faz muitas das vezes sentido nenhum. Muitas das vezes é só uma maneira de você limitar as mulheres, principalmente na época que o filme se passa. Não que o filme seja datado, as questões que ele traz servem até o dia de hoje. Aquele mundo nem existe. Mas então ele vai aproveitar justamente uma pessoa que tem um corpo de uma adulta, com a cabeça de uma criança que está se desenvolvendo, para questionar justamente uma sociedade e as suas regras. E é aí que o filme cresce muito, é aí que o filme fica engraçado, é aí que o filme fica sensível. Tem um diálogo dela com uma senhora que já é viúva, elas falando sobre... Mas ela já tá no barco, eu ainda tô em Lisboa. Porque outra coisa que é interessante, é que eu adorei, é que o filme se passa em Lisboa. E eu fiquei realmente encantada pela cidade, concordo plenamente com uma cidade encantada, muito legal pra colocar. Apesar de ser uma Lisboa e uma Londres e uma Paris, que não existem, mas que se bebe lá na fonte. E ela comendo pastelzinho de Belém, enfiando tudo na boca, é muito engraçado. E Não, tem uma cena, já que é nisso, assim, tem uma cena que o garoto tá contando quantas ameixas, quantas nozes ela tá comendo por dia. E ela, assim, ela ainda é meio abobalhada, mas ela já mostra que ela tem uma inteligência ali. Porque quando ela percebe o que ela tem que contar, ela enfia tudo na boca e começa a rir da cara, tipo assim, isso daqui você não vai conseguir contar. Agora conta, quantos tem? E aí ele fica completamente perdido. Quando depois ele percebe que ela é um ser de uma liberdade que ele não tem como dominar, como ele não tem como controlar, ele percebe de novo do Mark Ruffalo. Isso aqui tá o mundo, porque ela começa a sair do hotel, ela começa a desbravar a cidade. E ela começa a ter contato com outras pessoas. Quando ela começa a ter contato com outros homens, ele fica desesperado. E ele começa a pensar, não, eu preciso cercear essa liberdade dela, eu preciso contê-la. E ele a contém aonde? Num navio. Em busca de uma... Ele nem fala pra onde que ela vai, porque quando ela vai pouco importa. Em nenhum momento ele diz pra onde que ele tá indo. Depois, no momento, você fica sabendo que ele vai parar em Chipre. Mas pra onde esse barco vai? Se ele vai fazer uma viagem ao mundo? Não sei. E não importa, porque o que ele quer fazer é contê-la com o barco. E de alguma forma ele faz isso e quase quebra ela, porque ela vai ficar então contida no barco, entendendo que se ela sair ela vai morrer, e ao ficar ela tem que se submeter às vontades dele de alguma forma. E aí quando ela conhece essa senhorinha, que elas vão começar a conversar sobre a vida, sobre o sexo, sobre a relação com outras pessoas, filosofia. Essa senhora tem um ajudante que fica acompanhando ela, essas coisas todas. E aí as conversas que ela tem, assim, falando sobre o mundo, é muito sensível, mas não fica piegas. Né? Tem as piadas ali por causa de como eles conduzem o assunto, mas é um debate muito sensível do que está sendo debatido realmente. Ao mesmo tempo profundo. E ele consegue fazer até isso com um poder de síntese muito grande também. O filme não é prolixo. Eles falam em poucas frases, os personagens são muito diretos. Não tem muito blá 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 e muito subtexto, não, é aquilo ali mesmo, é no cru e nu ali na tua cara. E na medida que ela começa a se intelectualizar, ela abandona um pouco o sexo, que antes era a única fonte de prazer que ela tem. E aí na hora que inclusive o Duncan chama ela para ir pro quarto, ela fala, eu estou tendo uma discussão aqui que está alimentando a minha alma. Mais ou menos isso que ela diz. E ele fica, putz, não é possível, estou estragando meu brinquedo. E ela falou, pô, você só faz ler nessa viagem, você só faz ler, porque ela começa a descobrir a leitura, ela descobre esses debates que ela tem com esses dois personagens, né,
que de alguma forma estão instigando ela mentalmente e trazendo para ela um novo tipo de prazer e um novo tipo de mundo que até então ela não havia conhecido. E aí vai acontecer determinadas situações nesse passeio de barco, ela vai dar de cara com a pobreza em dado momento, aquilo vai mexer muito com ela, porque ela não vai conseguir entender qual é a lógica de alguns terem tanto e outros terem tão poucos. Em dado momento o filme até fala, um personagem fala, esse ajudante fala que não é uma questão do socialismo, não é uma questão do capitalismo, é a realidade como ela é. Isso vai mexer muito com ela, mas ao mesmo tempo que vai mexer muito com ela, esse personagem que é cínico, né, o próprio filme fala que ele é cínico, e aí eu acho que é muito mais no sentido não apenas de chamar alguém de cínico, mas da corrente filosófica que vem lá de cínico, né, ela não perde a esperança de tentar mudar o mundo, de tentar melhorar o mundo. E aí nisso, a relação dela com o personagem do Mark Ruffalo vai ficando cada vez mais insustentável. Ele não suporta mais ela começa a chamá-la de demônia, porque ao mesmo tempo que na visão dele ela só está fazendo mal a ele não consegue se desvencilhar dela, mas eles conseguem se separar. E ela descobre que existe uma maneira relativamente fácil de se ganhar dinheiro e continuar investigando a humanidade. Porque ela acaba dando tudo que eles têm, eles ficam sem ter onde, e vão parar em Paris. E aí chegando em Paris, ela acaba entrando... Ela passa num bordel, tem ali uma cafetina, e elas travam um diálogo super interessante. E totalmente amoral, né, na medida que os dois são seres amorais, né, e na lógica delas fazia totalmente sentido, né, o que elas estavam conversando, e ela acaba experimentando. Ela já precisam de dinheiro e a prostituta oferece a ela um trabalho. Ela quer também experimentar outras coisas relacionadas ao sexo, então juntou a fome e a vontade de comer, isso aí, vamos lá. E ela vai lá e tem a primeira experiência como prostituta. E isso destrói o Mark. O Duncan destrói o Mark não, o Duncan fica completamente dilacerado. Ele já vinha se dilacerando, mas isso acho que é a ruptura final dele. Nesse momento em que ela se prostitui, e ele acha aquilo. Ele diz que a pior coisa que uma mulher pode fazer é se prostituir, é cobrar pelo sexo e fazer sexo com qualquer homem, e ele então fica completamente desestruturado, e aí nesse momento eles se separam, e aí ela vai viver essa vida, ela acha que vale a pena, vou explorar, vou ver como é que vou fazer isso, e o próprio diálogo quando ela vai pedir um emprego é muito engraçado. Porque ela entende, peraí, eu preciso de dinheiro, quer dizer que se eu for lá e transar com um cara, que é uma coisa que eu gosto, que eu acho interessante, e eu vou ter oportunidade de conhecer outras pessoas, eu vou receber por isso? Faz sentido pra mim. A cafetina fala, claro que faz todo sentido. Não sei. E aí você tem um momento ali do filme que vai mostrando então ela e os diferentes manifestações tipos de desejos, que ela chama de manifestação de desejos. E ela vai topando, assim, umas coisas um pouco mais pesadas, umas coisas mais leves, outras coisas bizarras. Até incentivada pela prostituta, que diz pra ela que ela precisa conhecer o horror, a alegria, o degradante, tudo pra ela conhecer a vida, o mundo, e conhecer, e dominar, de poder dominar. Então, enquanto ela não conhecer tudo que há no ser humano, no indivíduo e no mundo, ela nunca vai poder dominar esse mundo, nunca vai poder conhecer o mundo. Então ela percebe que aquele pequeno quarto, e aí o quarto fica muito realista, apesar do ambiente ao redor não ser, aquele quarto é um local de experiência para ela. E cada homem é uma forma dela conhecer o ser humano, o sexo, a ela mesma, a sociedade e o próprio mundo, porque o objetivo dela é melhorar o mundo, é dominá-lo, melhorar, transformá-lo. E assim, é um filme com muita nudez, tá? Então a Emma Stone aparece pelada. Vários momentos, você vai ter vários homens aparecendo pelados, de frente, de lado, dando cambalhota. Não fica ofensivo, não é a nudez pela nudez pura e simplesmente, existe um motivo de estar ali, mas ela é uma constante no filme, então isso pode desagradar algumas pessoas. Ela acaba descobrindo então que o cientista tá para morrer, né? Eles conseguem mandar uma carta para ela dizendo que o cientista tá para morrer, então ela resolve voltar para casa. E ela entende também que já é o momento dela
Já aprendi o que eu tinha pra aprender aqui, valeu, obrigada. Porque ela descobre que ela tinha uma cicatriz de gravidez, então ela vai voltar pra casa agora pra terminar de saber realmente quem ela é. E aí é contado pra ela toda a história dela, o que realmente aconteceu. Ela fica chateada, mas ela não se revolta. Ela meio que entende que... Aceita. Que aquilo que a queira que não foi... Permitiu ela se tornar uma outra pessoa, permitiu ela ter uma vida que ela não teria. E ela vai cumprir o casamento dela, que era o acordo que ela tinha antes de viajar. Ela pergunta pro cara... Não, o cara fala pra ela, ó, você era muito nova, se você não quiser... e ela fala, eu fui prostituta, ele não, tudo bem. Se você não quiser continuar o acordo, eu vou entender. Ela fala, não, eu quero me casar com você, você aceita casar comigo? Ele, sim, eu fui prostituta, você sabe. Ele, não tem problema. Seu corpo, aí você pode fazer o que seu você quiser. Seu corpo é seu, você podia fazer dele o que quisesse. Só que aí o personagem do Mark Ruffalo acha o marido dela antes dela se matar. Que na verdade era uma mulher com uma vida... E uma vida tão terrível que ela havia tentado contra a própria vida, né? A gente depois descobre que ela se matou grávida e esse bebê era dela mesma, não foi um outro bebê, era dela mesma que... Não, isso que o bebê era dela a gente já sabe lá no começo do filme. E aí ele então... ela então fica curiosa também a respeito de da onde eu vim, ou seja, a minha origem. Quem eu era. E aí quando ela vai conhecer, ela descobre um lado negativo e sombrio dela que ela não queria conhecer. Que ela não lembrava que tinha mais. Descobre que o marido dela é um idiota. E ela era outra idiota. Ou estava deixando de ser, ou estava submetida a ele, porque de uma forma ela se matou que não aguentava mais de ver aquela prisão naquele homem lá, não sei. Ela se mata quando ela descobre, quando ela entende que o cara estava tentando cortar a genitália dela, né? Também. Porque ela ouve o médico falando que dessa vez eles iam fazer direito, então ela já vinha sendo submetida a torturas por aquele cara. E a gravidez, ao mesmo tempo, ela se tornou mais uma outra prisão, que era uma forma dele, de alguma forma, prendê-la ali dentro. E o medo que ele poderia fazer com aquela criança também. E ela acaba se matando. E ela compreende tudo isso, e até um arco rápido esse, é uma parte rápida, e ela já... faz de tudo pra fugir do cara. E aí você tem, então, o filme terminando, o médico falecendo do câncer, e ela brinca, dizendo pro cara, né, pro cientista que estava acompanhando, dizendo que o marido dela deveria ser salvo, porque ele levou um tiro no pé, estava perdendo sangue, mas que ele poderia ser melhorado. E aí o filme dá a entender que ela vai pegar, então, o cérebro do cientista. Não, inicialmente eu entendi que era do bode, porque eles focam o bode. Mas... Aí eu achei que ia pegar o bode. Quando o Defoe morre, eu penso, talvez seja o dele. Vai pegar do William Defoe, colocar nele, que aí o William Defoe, inclusive, é um personagem que deveria fazer um vídeo só sobre o personagem do William Defoe. Os debates que ele traz. Tinha que ter um outro filme sobre ele. É um personagem muito pesado, as coisas que ele solta, as coisas que ele fala, e a maneira que ele fala. Cabe uma trilogia bonita. E aí você tem, então, a cena já dela no jardim, com um cara que teoricamente ela casou, a amiga dela prostituta, a governanta. Prostituta socialista. A gente esqueceu de dizer um troço também, que quando ela desaparece eles ficam com saudade e resolvem criar outra igual a ela. E aí é justamente para debater como que você tem um homem que diz que vai dar liberdade para uma mulher, mas a partir do momento que ela desfruta essa liberdade, ele já precisa procurar outra que fique abaixo das amarras dele, porque ele não aceita tão bem a liberdade feminina assim. E aí tá essa personagem lá crescendo, evoluindo, mas num ritmo muito mais devagar do que a personagem da Emma Stone. E você ouve então um barulho de bezerro, de bode no fundo, e aí a gente vê que na verdade ela pegou o cérebro do bode e botou no corpo do marido dela, e o filme termina o cara comendo a grama e brincando com os outros animais que eram experimentos. É isso, gente. O filme é muito legal. Acho que tem muita coisa pra ser. A gente não tem como esgotar todos os assuntos aqui num vídeo só. Já tá muito longo esse vídeo, inclusive. Se você chegou até aqui sem se inscrever, se inscreve. Se deixar o seu like, deixa. Áudio, né? Que a pessoa pode estar escutando. É verdade. Comenta aqui com a gente o que você achou. A gente curte muito quando vocês comentam. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.